Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcaio do canal Síndico Agora e nesse vídeo nós vamos continuar falando da questão de quórum, porque no vídeo anterior eu já tratei disso. Na descrição, no final desse vídeo, abaixo desse vídeo, você vai ver um link para o vídeo anterior e no vídeo anterior tem um link para esse vídeo aqui, ou seja, eu recomendo que você veja os dois vídeos, é um assunto só, mas como ele é um pouco extenso, não dá para a gente fazer um vídeo apenas tratando dessa questão, tá bom? A gente vai ter que recorrer muito à leitura do Código Civil e vai ficando complicada a coisa. Na descrição do vídeo você também vai ver todos os artigos do Código Civil que eu cito nesse vídeo. Então, se você tiver alguma dificuldade de entender ou quiser entender melhor, você vai lá na descrição e você vai ver exatamente os artigos que eu menciono, tá bom? Então vamos lá. No Código Civil, dando continuidade ao vídeo anterior, o próximo quórum que a gente vai ter que estudar é a seguinte: aplicação de multa para condômino que contraria os incisos 2 e 4 do artigo 1336. E o que fala os artigos 2 a 4 do artigo 1336, eu vou ler para vocês. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Ou seja, se ele quebrar essa regra, ele vai incorrer numa multa que eu vou dizer para vocês. Não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Eu já tenho um vídeo onde eu explico se a sacada é área comum ou é área do condomínio, tá? Se é área comum ou se é área comum ou se é área privativa do morador. Vocês vão ver que é mais ou menos, tá bom? Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a de edificação, não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, o que acontece? Se você pega um condômino que, isso aí normalmente é feito pelo síndico, se você pega um condômino que quebra essas regras do artigo 1336, você pode, aí eu vou ler o inciso 2º. O condômino que não cumprir com esses deveres pagará a multa a multa prevista no ato constituído da convenção. Ou seja, se a convenção prevê uma multa, o síndico vai poder atribuir essa multa e o condômino vai ter que pagar. Só que aí vem o problema. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral por 2/3 no mínimo dos condôminos, ou seja, não há previsão da Assembleia, você pega um condômino que realiza obra indevida, não altera a forma da fachada e prejudica o sossego, a salubridade e segurança dos possuidores. O que acontece? Você não tem essa previsão na convenção. Para o síndico aplicar essa multa, vai ser preciso uma assembleia em que 2/3 dos condôminos aprovem. Ou seja, resumindo, essa pessoa não vai ser multada nunca. Muito provavelmente nunca vai ser possível multar essa pessoa, tá bom? Aí nós vamos para o artigo 1337. O artigo 1337 trata de uma inovação do Código Civil de 2002, onde ele criou a figura do condômino antissocial. Ou seja, aquele cara que faz muito barulho, perturba, faz sujeira, tem animais no condomínio, no apartamento, que embora seja permitido, são animais que ele não tem higiene, ele não cuida da higiene dos animais, ou seja, é o condômino antissocial. Então, eu vou ler o artigo 1337, que ele prevê uma multa para esses moradores. E num vídeo que eu vou fazer em breve sobre o direito de vizinhança, nós vamos ver como é possível chegar ao ponto de... A palavra expulsar é muito forte. Excluir esse morador, esse proprietário, pode ser inquilino também, mas excluir ele do convívio dos demais moradores. Se ele é proprietário, se ele é condômino e mora,
nós não estamos tirando a propriedade dele. A gente está tirando o acesso à propriedade. Ele pode pegar essa unidade e alugar sem problema nenhum. Mas se houver uma ação de exclusão desse morador, de acordo com o que determina o direito de vizinhança, esse morador, esse proprietário pode ser excluído e também o inquilino pode ser excluído, mas é assunto para outro vídeo. Eu vou ler o artigo 1337 para vocês. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor da despesa condominial. Ou seja, ele vai pagar 5 vezes o valor da taxa condominial a título de multa se conseguir reunir numa assembleia 3/4 dos condôminos, ou seja, não vai nunca aplicar essa multa, tá? Aí eu vou ler o parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência, e é nessa incompatibilidade de convivência que a gente, utilizando do direito de vizinhança, a gente vai entrar com uma ação de exclusão desse ou inquilino ou proprietário, poderá ser constrangido a pagar uma multa correspondente a 10 vezes o valor da taxa condominial, atribuindo até ulterior deliberação da Assembleia. É claro que o legislador não quis facilitar. Então, o que significa aí, trocando em palavras? Esse ulterior é posterior. Agora, por que o legislador não coloca até posterior deliberação da Assembleia? Então, o que significa? Se esse morador já foi multado em 5 vezes a taxa condominial, o que é quase impossível, mas aconteceu, e ele reiteradamente continua com o mesmo comportamento, ele pode ser multado em até 10 vezes, só que isso aí só pode ser aplicada após a deliberação de uma assembleia convocada para esse fim, não para esse fim, mas no edital de convocação deve constar esse fim, né? E aí não tem problema de quórum. É o interessante. O problema de quórum é para você dar a multa de 5 vezes a taxa condominial. Ele conseguiu dar essa multa, ele pagou, reiterou o comportamento, se faz uma multa de 10 vezes a taxa condominial, só que é necessária a aprovação de uma assembleia, onde o proprietário que foi multado tem pleno direito de se defender nessa assembleia, tá? Ou seja, ele participa da assembleia, diz o motivo porque ele reiteradamente tem comportamentos que constrangem os seus vizinhos, né? Que às vezes até prejudicam os seus vizinhos, e se a Assembleia julgar que é pertinente, não se dá a multa de 10 vezes a taxa condominial. Se a Assembleia julgar que é pertinente, se dá a multa. Eu nunca vi aplicar uma multa dessa, porque você reunir 3/4 dos condôminos para dar a multa de 5 taxas condominiais, muitas vezes você não consegue nem 20%, 30% dos condôminos, quanto mais você conseguir 3/4 dos condôminos. Mas, enfim, o comportamento desse morador antissocial dá possibilidade de excluí-lo do acesso à unidade. Não é perder a unidade continua sendo dele, só que ele perde o acesso à unidade por decisão judicial, tá bom? Pessoal, eu não costumo fazer vídeos muito longos, eu vou fazer então um terceiro vídeo sobre quórum, que é um assunto chato, empastado, você tem que ler artigo de lei, tem que interpretar artigo de lei. Lembrando que todos os artigos que eu cito eu coloco na descrição, para você ir lá e dar uma lidazinha, se você é um pouco mais técnico, se você é um advogado ou é um síndico. Não, eu preciso entender melhor. Ele falou rápido e não dá para ler direito, ele leu e não dá para entender bem o artigo. Não tem problema, você vai lá no final do vídeo, na descrição, eu vou colocar o link para o vídeo anterior. Quando eu postar o vídeo seguinte, eu vou colocar o link do próximo vídeo.
Vou colocar o link onde eu falo de obras do condomínio, onde lá eu falo dos quórums necessários para uma obra no condomínio. Ficaria muito pesado, muito comprido colocar nesse vídeo. E vou colocar na descrição também todos os artigos de lei que eu citei nesse vídeo. Então dá para você matar o problema, tá? Então eu queria pedir para você dar um like no vídeo, ajuda o canal. Se inscreve. Se você se inscrever, dá um clique lá no sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo. E outra coisa, se você achar que é um assunto interessante, compartilhe esse vídeo com algum amigo aí, dá uma força pro canal, tá bom? Então o próximo vídeo é o terceiro e último que vai tratar de quórums em condomínios, tá bom? Um abraço, até a próxima.